oportunidade. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma tela com vocês, mas não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a live da semana passada com o João Apolinário, que é o presidente fundador da Polishop, que está diretamente ligado como sócio, né, fundador também dessa empresa The Only Life. Nós já divulgamos o nome da empresa, daqui a pouco nós vamos divulgar o logo da empresa, né? Não hoje, mas vai ter uma oportunidade de divulgar o logo da empresa. Daqui a pouco nós vamos ter uma live e vamos falar do plano de bonificação. E hoje nós dedicamos a essa noite, né, para falar um pouco mais do produto, né? E do produto dessa empresa, do produto que vai iniciar essa empresa, desse produto que o Daniel falou de forma muito acertada, né? Nós estávamos aí já há algum tempo procurando um produto que tivesse uma afinidade maior com aquilo que nós fazemos, né? Ou seja, uma afinidade ligada à saúde, mas que pudesse realmente ser um produto que pudesse transformar a vida das pessoas. E você sabe que as coisas também, às vezes, elas não chegam para você no momento em que você gostaria, porque a gente acredita que, e quem tem fé sabe disso, né? A gente quer que as coisas aconteçam em um determinado momento e às vezes não acontece e nós não entendemos o depois, né? Então, às vezes tem coisas reservadas muito maiores para a gente. Então, há anos eu estou procurando um produto, não encontrava esse produto, né? Mas continuava buscando, mas existe um negócio chamado tecnologia, né? Existe um negócio chamado descobertas tecnológicas, inovações tecnológicas. E aí tem coisas que não existiam no passado e passam a existir, né? E tem estudos que não existiam no passado, passam a existir, né? Tem descobertas que não existiam, passam a existir descobertas, em função disso se encara a vida, a saúde, a alimentação de uma forma diferente, né? E quebra alguns tabus também. Então, todo mundo já ouviu falar em alimentação, não pode tomar leite, faz mal, o açúcar, não sei o que lá. Ou seja, e aos poucos, algumas coisas você descobre que são realmente verdadeiras e outras coisas são alguns tabus. Então, a nutrição também se desenvolve muito nesta área, acompanhado com a medicina, quando você consegue descobrir que alguns alimentos e algum comportamento, e o comportamento do organismo humano tem formas distintas que não foi descoberto até então. Por exemplo, aí está o projeto Genoma, que todo mundo ouviu falar, mapeamento genético, a sequência genética, e com esse projeto Genoma, por exemplo, está sendo ainda... foi concluído, mas tem muitos estudos a partir dele, que as pessoas, quando nascerem, elas já vão saber quais predisposições à doença que elas têm e qual a idade que ela vai ter essa doença, baseado numa característica genética dela, num cromossomo, no gene dela, na verdade. Então, são grandes descobertas que isso faz com que você encare também a sua vida, a sua alimentação, o seu estilo de vida, a sua atividade física, muitas vezes de forma diferente, obtendo sempre melhor qualidade de vida, né? Vida com qualidade. Então, hoje chegou o dia dessa live, dessa empresa The One Life, que nós criamos essa empresa, né? A partir desse produto, criamos uma empresa, e a partir dessa empresa criamos um negócio. Já tem aí milhares de pessoas que estão colocando os seus dados no sistema de pré-cadastro, mas aí, praticamente daqui um mês, né, nós estaremos iniciando não só mais o pré-cadastro, mas o cadastro efetivamente do negócio, num grande evento de pré-marketing que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí um mês, vamos dizer assim, né? Damos um mês, onde você já tem o nome da empresa, onde você já vai ter, depois disso, o produto, depois do plano de bonificação, ou seja, nós temos um mês para abrir os olhos das pessoas para um senso de oportunidade, ou seja, ter uma visão empreendedora maior. Isso cabe a cada um de nós, né? Quando nós enxergamos uma oportunidade, nós temos uma missão, meio obrigação, de mostrar para as pessoas, né? A decisão sempre é delas, mas de mostrar às pessoas. Só que depende muito da nossa energia, né? Depende muito da nossa crença, depende muito do nosso entusiasmo, né? A nossa energia contagia, o nosso entusiasmo faz com que as pessoas tomem certas atitudes e transformem as vidas delas. Então, isso é muito importante. Eu estou, como o Daniel disse, tenho trabalhado bastante, muito mesmo, né? Mas eu tenho uma causa nobre, uma causa muito grande. Eu sei o que eu tenho nas mãos, sei as pessoas que estão na minha volta, sei o produto que eu tenho nas mãos, conheço bem o plano de bonificação, ou seja, eu sei a oportunidade que eu tenho nas mãos. Eu tenho dito para algumas pessoas, se a gente começasse esse negócio daqui a 5 anos, ele seria imensamente um grande sucesso também, né? Se começasse daqui a 3 anos, se começasse daqui a um mês, ele teria imensamente sucesso. Porque o que nós temos nas mãos realmente é algo diferenciado, é algo inovador, é algo que agrega muito valor à vida das pessoas,
e por experiência que eu tenho desta indústria, né, eu particularmente, eu venho de indústria, né, de multinível, mas sempre ligada à suplementação nutricional, alimentos nutricionais, ervas, medicina chinesa, sempre ligada a esta área, ou seja, quando nós falamos em fisiologia do corpo humano, como funcionam os órgãos, como funciona a célula, como que é síntese de proteína, o que são enzimas, ou seja, eu acabei, por uma questão de curiosidade, mas muito mais por uma necessidade também, me envolvendo muito com isso. Então, sempre as empresas em que eu trabalhei, são 4 empresas apenas, foi a Nature Sunshine a primeira empresa, a Naturalia New, depois a Nature Sunshine, depois a Tahisha Noni e na Polishop. Nessas empresas que eu trabalhei, sempre nós acabamos desenvolvendo esta linha de suplementação nutricional, porque acredito muito nisso, porque eu acredito que a vida realmente as pessoas precisam, se não tem uma alimentação como deveria, precisam de repor de alguma forma, precisa suplementar de alguma forma, e eu acabei me apaixonando por isso, e tenho uma alegria muito grande em ver quantas pessoas mudam seu estilo de vida a partir do momento que ela tem uma alimentação mais adequada, né? E dentro dessa linha, obviamente, que a gente acabou dentro da The One Life, desenvolveu um produto que foi criado a partir de então, um produto que não tinha condições de ser lançado há 20 anos atrás, não tinha condições de ser lançado, sei lá, há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, né? Não teria condições de lançar. Por quê? Porque alguns estudos não tinham sido concluídos em relação à ciência, e só depois desses estudos é que começou a abrir os olhos para a oportunidade que vem a seguir. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, queria já deixar compartilhada, está aqui, bom, aqui. Acho que todo mundo vai conseguir ver aí. Bom, aí você vê o nome da empresa, The One Life, né? The One Life oficial, ou seja, que algumas pessoas aí que não conseguiram entrar no link do YouTube, tinha mais, foi subindo, vai subindo o número, subindo o número, subindo o número. Quando o Daniel falou, quando ele me apresentou, me chamou, já tinha batido 1000 e pouquinho, e vai subindo esses números, mas tinha 2 links lá, estava meio confuso. Então, você que está aí no YouTube, a hora agora, eu iria pedir a você, se você está no YouTube, se você está transmitindo isso através de uma live de Instagram, compartilhando, ou seja, fazendo um perfil com uma live de Instagram, você pode, de repente, espelhar isso aí via Instagram ou colocar o seu celular, chame as pessoas, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Quando a gente participa de um grande evento, qual que é a maior frustração que você tem quando você participa de um grande evento? É quando está acontecendo algo revolucionário, algo fantástico, está sendo anunciado algo no palco, e você olha para o lado e aquela pessoa que você gostaria muito que estivesse assistindo aquilo com você, sentindo aquilo com você, ela não está, né? E aí não tem o que fazer, ela tem que assistir depois, né? Mas você gostaria muito. E às vezes é porque a gente também talvez não insistiu um pouco com algumas pessoas ou não mostrou para ela a importância de ela estar naquele lugar, naquele momento. Então, como a gente está dentro de umas redes sociais, né, eu convidaria você agora, né, se você está aí no seu Instagram, manda no Instagram o link do YouTube para todos os seus contatos do Instagram, quem tem aí 100 seguidores, 1000 seguidores, 5.000, 10.000 seguidores, não importa, mas é a hora de você colocar compartilhar esse link. Se você tem aí o seu WhatsApp, né, pega o link aí, entra no YouTube, compartilha link e compartilha aí para grupos que você tem no WhatsApp, que você conhece, obviamente, que você já falou alguma coisa dessa oportunidade, né, não vai fazer um envio assim aleatoriamente, mas você pode fazer isso, depende do Instagram, porque você fala, está rolando uma live agora, imperdível, clica aqui e assista. Aí tudo bem, a pessoa está no Instagram, ela pode assistir, depende da sua mensagem. E no WhatsApp, é lógico que são contatos seus, você tem mais afinidade com as pessoas, eu diria para você fazer isso. Por quê? Porque eu vou falar agora, daqui a pouquinho, sobre o produto, né? E para falar do produto, é lógico que eu tenho que falar toda a ciência que está por trás do produto. É importante que vocês saibam de onde surgiu esse produto, por que esse produto é tão inovador, por que tão exclusivo. Então, é hora de você agora compartilhe o link do YouTube, ou faça isso via Instagram, ou faça uma live do Instagram agora, coloque aqui o que você está assistindo ao vivo no seu Instagram, ou seja, faça com que as pessoas que estão em suas casas agora, estão em algum lugar agora, de repente poderiam perder esse momento, faça que as pessoas nesse exato momento, quem sabe uma pessoa dessas que você contactar, amanhã vai te agradecer. Se uma te agradecer, já valeu a pena seu esforço, né? Não faça isso por mim, né? Nem para The One Life, nem pelo seu upline nesse negócio. Faça pela pessoa, né? Pessoas precisam de conhecimento.
O que as pessoas têm muito na internet é informação, que é muito diferente de conhecimento. Pessoas precisam de conhecimento. Ela precisa de uma informação que ela consiga colocar em prática. Ela precisa somar conteúdo na vida de outras pessoas. Ela precisa fazer as diferenças nas vidas delas. Então, quando nós contactamos uma pessoa, quando nós convidamos uma pessoa para aquilo que nós confiamos, que é bom, que é excepcional, que vai mudar a vida dela, se ela tiver a mesma sinergia que a gente, se ela entender que esse negócio é bom para ela, vai mudar completamente a vida dela. Nós vamos começar um negócio daqui a um mês. O momento de tomar a decisão é agora. Né? O momento de contactar as pessoas é agora, para que elas se preparem com tudo que ela precisa, porque quando começar o pré-marketing, começar para valer, começou o cadastramento, as pessoas entram, se tornam executivo premium desse negócio, já é um nome que vocês vão ver, que a pessoa entra como executivo premium. Quando as pessoas entrarem nesse negócio como executivo premium independente, para o seu negócio próprio, ela tem um mês já de conhecimento. Ela tem um mês em que tudo que está sendo falado já não é tanto uma palavra tão diferente para ela. Quando nós falamos The One Life, nós vamos pronunciar The One Life, vamos fazer o gesto número 1, The One Life, que é o único, que é o melhor, que é o melhor que podemos fazer para a vida das outras pessoas. Então, é importante que pessoas sigam a The One Life em redes sociais, siga seu linha ascendente, seus uplines, as suas redes sociais, porque eles sempre postam alguma coisa relacionada ao negócio. E se quiserem seguir, fique à vontade. No Instagram eu sempre posto algo relacionado ao negócio. Né? Eu não uso o Instagram para passeios, vamos dizer assim, para diversão, eu utilizo sempre relacionado ao negócio, tá bom? Então, nosso produto The One Life, que eu não vou dizer o nome desse produto hoje, mas para tudo que ele serve, como ele atua, isso aí eu vou dizer tudo. Nós vamos dizer o nome do produto hoje, porque tudo é uma questão, o Brasil é um país burocrático, todo nome precisa de um registro, precisa de um NPI, ele precisa de toda a documentação, todas as certificações, para depois você promover o nome. Então, como muitas coisas ainda estão em processo, já estão em processo final, mas estão em processo, então nós não vamos divulgar ainda o nome do produto, só o nome, mas eu vou te mostrar a fórmula, o que é, como é, o tamanho, a forma, tudo você vai saber, tá? Por enquanto, a gente está chamando assim o produto One Life, que é um produto que vai começar a empresa, tá bom? É um produto único, exclusivo, é inovador e que vai ajudar milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Eu não tenho dúvida de algumas coisas na minha vida, né? Isso eu não tenho dúvida, né? Eu me lembro, por exemplo, em 2003, eu fui convidado por uma empresa americana para trazer ao Brasil, como diretor-geral da empresa no Brasil, um produto, um suco de uma fruta, que era do Tahiti, e a empresa era uma empresa americana. Né? Uma fruta de uma capacidade antioxidante bastante grande, mas ninguém conhecia essa fruta, ninguém conhecia no mundo, a não ser lá no Tahiti, na região lá da Polinésia Francesa. Né? E a gente é meio cético para algumas coisas, porque se você não conhece, você acha que aquele negócio não existe, né? Ou então se não funciona, né? Até que alguém prove o contrário, né? Então eu também não estava muito confiante que aquele produto pudesse fazer algum sucesso no Brasil. Mas, assim, palavras como vencem, exemplos arrastam. Isso está na minha vida há muitos e muitos anos, né? Por mais que você fale, às vezes você não convence uma pessoa. Né? Mas se você te mostrar o exemplo, talvez você vai arrastar pessoas. Se você falar para a pessoa que, através desse negócio, vai viajar para alguns países do mundo, talvez você não consiga convencer. Quando você estiver lá com seu passaporte carimbado, ou postando uma foto na França, Dubai, Japão, Estados Unidos, sei lá onde no mundo, e aí as frases que não te convenceram, convenceu a pessoa, agora com as fotos elas são convencidas. Então, palavras convencem, exemplos arrastam. Então, quando eu vi esse produto nos Estados Unidos, em 2003, praticamente os exemplos me convenceram, porque eu vi filas de pessoas usando o produto, fila para comprar o produto, baseado unicamente em depoimentos. Pessoas usaram aquele produto, era um suco de uma fruta, sentiram-se muito bem com aquele produto. Que sentiram bem o quê? Não curou doença nenhuma, mas as pessoas estão tão debilitadas, elas estão tão desequilibradas. Quando você tem um produto fora da curva, quando tem um produto excepcional, quando você tem um produto inovador, ela faz muito bem para a saúde das pessoas. Então, no primeiro momento, já começa a existir algum equilíbrio, pessoas começam, de repente, a dormir mal, começam a dormir bem, aí fala para as pessoas que estão dormindo bem, começa a melhorar uma coisa, outra coisa, um sintoma, outro sintoma, ou algum sinal, e isso reverbera, porque é um alimento, né? Então, eu vi fila de pessoas para comprar um produto.
para comprar esse produto. E olha que nós estamos falando isso em 2003, que o Brasil já não era bancarizado, não é até hoje, mas em 2003 menos ainda, né? Não tinha cartão de crédito como tinha hoje, pessoas tinham que pagar isso à vista, né? Não existia boleto era boleto à vista, né? Ou cartão de crédito, não tinha parcelamento, não tinha nada disso. Que é o produto? É isso aqui, produto importado em dólar, o preço não era um preço tão acessível naquela época, quando falava-se o valor do dólar, etc., mas o efeito do produto transformou a vida de milhões de pessoas. Essa empresa atingiu 76 países no mundo e o Brasil tornou-se o terceiro maior país do mundo em vendas. Daqui do Brasil, nós abrimos outros países, daqui do Brasil nós fizemos, através dessa empresa, fizemos um negócio gigante, gigante. E eu posso dizer para vocês o seguinte, esse produto que vocês vão conhecer hoje, ele é muito, mas muito superior a esse que eu estive em contato. É muito superior. Então, se nós soubermos e saberemos trabalhar com esse produto de forma correta, nós vamos do Brasil para o mundo, porque milhões de pessoas, escreveram, milhões de pessoas no Brasil e no mundo vão se beneficiar desse produto. Milhões de pessoas, porque é um produto único, exclusivo, inovador, com uma fórmula que não consegue ser copiada, eu vou falar disso também mais para frente. E quando você utilizar esse produto, palavras convencem, exemplos arrastam. Não acredite só em mim, né? Não acredite no que eu estou falando. Você vai ser convencido pelos exemplos de pessoas que vivem com você, convivem com você e vão te falar maravilhas desse produto. Então, o que nós temos nas mãos é algo extremamente revolucionário, né? Nós temos, mais do que pressa, nós temos urgência, porque nós sabemos que as pessoas precisam desse negócio urgentemente. Mas nós temos toda uma burocracia e um sistema que demora algum tempo. Mas nós estamos trabalhando, falei, muito, muito. Eu não fui viajar no feriado, não viajei, não vou viajar no próximo feriado, não pretendo me desconectar de algum momento do que tudo que eu tenho feito para que as coisas que nós sabemos que temos nas mãos consigam chegar da melhor forma possível a todas as pessoas. Por isso, nós iniciaremos o pré-marketing no final do mês de maio e o nosso Grand Open já está marcado para o final do mês de julho. Então, vamos lá. Acho que você já deu tempo de vocês contactarem as pessoas que estão aí nas suas redes sociais, grupo de famílias, né? Vamos conhecer mais desse produto, vamos conhecer a história. E vamos conhecer o que está por trás desse produto também. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, a gente precisa falar um pouco de funcionamento do corpo humano, né? E entender a relação que existe entre o corpo humano e a natureza, né? Então, uma das coisas importantes de saber, porque isso também é uma descoberta relativamente recente, né? Não em relação à árvore que está aí, né? Então, por exemplo, se uma árvore está doente, se uma árvore não produz frutos saudáveis, se as folhas da árvore estão doentes, não adianta você ficar colocando vitamina na fruta, né? Passando alguma coisa na folha, né? Ou seja, não adianta você cuidar da folha da árvore, nem da fruta da árvore. O que a gente sabe que a alimentação da árvore vem da raiz, nós temos que cuidar dos nutrientes da raiz, do microbioma, né, da terra, onde vive todos os tipos de seres vivos que nutrem, né, além dos nutrientes, que nutrem aquela árvore através da raiz. Então, quando uma árvore está doente, você cuida do quê? Da raiz da árvore, né? Qual é a raiz do ser humano? Onde é a raiz do ser humano? Qual é o órgão responsável chamado de a raiz do ser humano? A raiz do ser humano são os intestinos, né? A raiz do corpo humano são os intestinos. Então, olha que coisa interessante. Até anos atrás, não sei se vocês ainda têm essa informação, mas até anos atrás, o intestino era um órgão que tinha alguns tipos de doença. Então, a pessoa tinha o quê? A prisão de ventre, que é chamada constipação intestinal, intestino preso. Tinha doenças no intestino, divertículo no intestino, diverticulite, diverticulose, câncer de colo intestinal, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, essa curva aí que se faz, né? No colo, tem intestino delgado, jejum no ilho, né? Intestino grosso. Então, esse que está mais vermelho aí é o delgado, a parte de cima é o jejum, a parte de baixo é o ilho, e o que você vê na lateral aí, esses gominhos, é o intestino grosso. Né? Então, a esquerda é o colo ascendente, depois vem o colo transverso, colo descendente, curva sigmoide, reto e ânus. Esse é o sistema intestinal que começa lá em cima, no estômago e intestino. Né? Então, a raiz do corpo humano são os intestinos. Né? Então, olha que dado interessante. Então, assim, as pessoas elas têm algum conhecimento
é muito vago, mas é lógico, depois surgiu coloscopia, e aí tem exames muito mais minuciosos em relação ao intestino, mas se o seu intestino funciona bem, você fala, mas o intestino está ótimo, funciona bem. Não, ele tem que funcionar bem, o intestino tem que funcionar bem, ponto, entendeu? O mínimo que tem que fazer é funcionar bem, ir ao banheiro 2, 3 vezes por dia, evacuar. Isto é o que tem que funcionar, mas isso não significa que você tem uma saúde intestinal equilibrada. Né? Então, primeiro, se ele funciona bem, regular, todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, etc., tal, praticamente funciona no mesmo horário, é o mínimo. Mas isso não significa que o seu sistema intestinal está em equilíbrio. Isso é o ponto principal, porque a raiz do ser humano é o intestino. E você sabe que o intestino é também chamado, ele é considerado como o segundo cérebro, né? Ele é o segundo cérebro, tem mais de 500 bilhão de neurônio aí. Né? Por que era segundo cérebro? Porque tem várias atividades do intestino que não dependem do cérebro, que tem uma atividade, tem neurônio no intestino, ele tem atividades também autônomas. Né? Então, o intestino ele é assim, extremamente importante para a nossa saúde. E não é só do ponto de vista de funcionamento, é do ponto de vista de tudo que ele faz em relação ao organismo. Né? Seja por absorção de nutrientes, absorção do que ele entra, o que não entra para a corrente sanguínea, ele que define, ele que tem a permeabilidade, né, nas velocidades intestinais. Né? Tem alguns nomes aí mais técnicos, mas vou tentar suprir alguns deles, mas é ele que decide o que entra na corrente sanguínea, o que não entra na corrente sanguínea, é ele que sintetiza, tem células terminológicas fabricadas nele. Bom, a gente já falou de algumas coisas aqui, mas é muito mais do que o funcionamento de ir ao banheiro e evacuar 2, 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. Muito, mas muito mais do que isso. Né? E aí a ciência, a partir de 2012, por isso que eu digo que isso aqui é recente, nós estamos falando de 11 anos atrás, muitas descobertas surgiram a partir de 2012, que a partir de então fizeram com que a ciência e a medicina olhasse os intestinos de uma forma bem diferente do que olhava no passado. Apesar que o Hipócrates já tinha falado, né? O Hipócrates tinha falado que a maioria das doenças começam no intestino. Isso ele falou lá atrás, muito lá atrás, mas não tinha muitas provas até então, e aí a ciência acabou descobrindo de que o intestino tem uma função muito maior do que simplesmente a questão do funcionamento de eliminação, né? Então, o que a gente precisa saber também no intestino, que é fundamentalmente importante, um negócio chamado microbioma intestinal, alguns conhecem isso como nome de flora intestinal. Microbioma intestinal, aí é um universo, né? É um universo de trilhões de bactérias que convivem no intestino, bactérias benéficas e bactérias maléficas. E aí que está o X da questão, aí que está o grande trunfo que você tem que saber quando falamos em intestino. Né? Existe um negócio chamado equilíbrio de bactérias benéficas que ajudam todo o trato intestinal, bactérias maléficas. Só para você ter uma noção, 80% de todas as bactérias que estão no nosso organismo, de todo o organismo, estão no intestino. Outra coisa interessante que você poderia, talvez por curiosidade, mas saber, né? Para cada célula humana, uma célula humana, nós temos cerca de 10 bactérias. Olha que coisa incrível. Então, o que falava antigamente? Antigamente falava assim, que o ser humano é um ser celular, né, colonizado por bactérias. Hoje já sabe que é o contrário. Nós temos muito mais bactérias, 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Então, hoje, o ser humano é um ser bacteriano colonizado por células. Isso é uma inversão completamente de valores. E não é só uma curiosidade. Né? É muito mais do que isso, é uma responsabilidade. Né? Porque sem essas bactérias, nós também não viveríamos. Tem as bactérias benéficas e bactérias maléficas, e nós precisamos saber o que é esse equilíbrio, o que se dá esse equilíbrio, essa simbiose em relação a isso. Então, 80% das bactérias estão nos intestinos. 70% ou mais das doenças de pele, eczemas de pele, são originárias por problemas de desequilíbrio de bactérias no intestino. Isso é uma descoberta que cada vez mais a medicina tem que trabalhar nesse sentido. Então, tem problemas de pele que não adianta mais resolver, não se resolve mais apenas com cremes, mas sim com o equilíbrio do intestino. Ou eu vou falar aqui o que significa esse equilíbrio, essa simbiose ou essa disbiose, são nomes que vão aparecer aí. Eu vou tentar colocar de uma forma mais clara possível, mas 60% das doenças de pele são originárias do intestino. Mais 50% doenças autoimunes. Vou mostrar isso aí, como que se forma uma doença autoimune, qual a relação que doenças autoimunes estão relacionadas ao intestino. Então, tem várias doenças autoimunes, né?
tem artrite, que é uma doença autoimune, erisipela, tem artrite reumatoide, alguns tipos de câncer, ou seja, tem várias doenças aí que são chamadas autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico se autodestruindo, destruindo suas células saudáveis. 90% das células do sistema imunológico são produzidas no intestino. Então, olha que coisa incrível, né? Quando nós falamos em imunidade, quando nós falamos em alergias, né? Muitas das células do sistema imunológico são produzidas a partir do intestino. O intestino produz serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, é o hormônio do humor, da alegria, da satisfação. E ele participa da síntese da melatonina, que induz ao sono. Então, olha a relação de não produzir serotonina e faltar melatonina, a pessoa não conseguir dormir. E às vezes as pessoas tomando remédio para dormir, às vezes os problemas estão relacionados ao intestino. Olha que dado interessante que nós falamos de serotonina, de bom humor. Você já viu uma pessoa, né? Uma pessoa com o intestino preso de bom humor? Claro que ela não está de bom humor, porque ela está literalmente enfesada. Enfesada, né? Então, ou seja, se ela está enfesada, está com o intestino desequilibrado em relação à sua simbiose, está com uma desbiose, isso não está produzindo a serotonina como deveria produzir, não está com alegria, não está com disposição, não está com bom humor. Então, as coisas, elas estão ligadas, elas estão encaixadas, né? Outra coisa também, sabe, como o intestino, então, Gilberto, funciona bem ou funciona mal? Como que eu vou saber se o intestino está bom ou está ruim? Claro, alguns sintomas também mostram uma pessoa saudável, né? Veja bem, 80% das bactérias estão no intestino. Significa também que o bolo fecal, aquilo que você excreta, né, que é o bolo fecal, a maior quantidade de substâncias que estão naquele bolo fecal não são restos de alimentos que você comeu, tá? O maior volume daquilo lá são bactérias. São bactérias que você excretou, que você eliminou. Então, o volume são bactérias que você não absorveu e que foi destruída, ou que são bactérias maléficas que fazem parte do bolo fecal. Então, olha que dá interessante. Uma pessoa saudável, ela tem mais volume do bolo fecal. Uma pessoa mais doente, uma pessoa às vezes de mais idade também, ela tem menos volume do bolo fecal. A qualidade da urina está muito relacionada a isso. Então, alguns exames que se faz, né, quando se faz, por exemplo, microbioma, quando se faz alguns exames, você vai analisar tipo fezes, urina e hálito da pessoa, os gases que a pessoa produz também estão diretamente relacionados à sua desbiose, sua disfunção intestinal. Então, disfunção, né? Desequilíbrio de bactérias no intestino. Então, um nome vai aparecer para vocês, né? Que é um nome técnico aí chamado desbiose intestinal, né? É um desequilíbrio na microbiota. Que na microbiota? A microbiota é essa flora intestinal, né? E seja por alteração na quantidade, qualidade e diversificação de bactérias. Então, você tem bactérias benéficas e bactérias maléficas. Quando existe esse desequilíbrio, então o intestino está em desbiose. E aí você tem mais bactérias maléficas, você tem mais agentes agindo de uma forma negativa nas velocidades intestinais. E automaticamente, muitas dessas coisas, muitos desequilíbrios vão gerar problemas do organismo, porque passaram na permeabilidade, coisas que não deveriam passar, passaram. Toxinas passaram, vírus passaram, fungos passaram e não deveriam passar. Né? Então, ainda tem... Mas olha, para você ver como tem doenças também que estão relacionadas a isso. Agora, o que causa esse desequilíbrio entre bactérias benéficas e bactérias maléficas? A gente chama assim, nós estamos na era da desbiose. Né? Vários médicos falam sobre isso. A era da desbiose. O que é a era da desbiose? A era da alimentação industrializada, que é o maior vilão para formar essa desbiose. Claro que tem o estresse também, formar radicais livres, então ajuda a formação dessa desbiose, desequilíbrio de bactéria, os agrotóxicos, os medicamentos, os antibióticos. Apesar do antibiótico ter a sua função importante para realmente corrigir alguma doença que a pessoa tem, o antibiótico, já viu, talvez pessoas tomam muito antibiótico, tem que refazer a flora intestinal, etc. Tal. Ou seja, porque ele destrói muito, né, a microbiota, essa flora intestinal. Então, principalmente, nós estamos vivendo uma era de uma alimentação industrializada já há algum tempo, e esse passa a ser um grande vilão desse desequilíbrio das bactérias benéficas com as bactérias maléficas, provocando a desbiose. E tem uma infinidade de doenças. Cada vez aparecem mais doenças que estão diretamente ligadas a essa desbiose, né? A gente vai falar um pouquinho delas, mas um pouquinho antes de falar das doenças, eu queria mostrar a vocês como que tecnicamente ocorre e como que esses alimentos, essa alimentação industrializada provoca esse grande problema de desbiose intestinal. Aí tem um quadrinho, tá meio técnico, mas eu vou transformar ele numa forma bem didática para vocês entenderem, chama-se a permeabilidade intestinal. Então, quando você vê aí
à esquerda de vocês, a minha esquerda pelo menos, está junções saudáveis e à direita tem inflamações, né? Você está enxergando isso aí. Então, o que acontece? Esses dedinhos pequenininhos aí, né, que está nas junções saudáveis, isso são as velocidades, é por onde entra o alimento. O alimento entra por esses tubos aí, né, o nutriente, depois digerido, e vai para a corrente sanguínea, que é essa parte vermelha aí embaixo, certo? Então, é isso que funciona. Então, isso chama-se, esses dedinhos aí, ele tem um filme de bactéria, um filme de bactérias benéficas, que isso dá permeabilidade intestinal. Significa o seguinte, que esse filme que é colocado aí em cima desses dedinhos, formado de bactérias, é ele que decide o que entra e o que não entra, porque ele tem essa permeabilidade. Se você perder esse filme, começa a ter uns espaços, uns buracos, que é esse desenho da direita, não está escrito inflamação. Está vendo? Então, está vendo que esses azuizinhos aí, essa bolinha azul, essa bolinha verde, que são fungos, são bactérias, que são toxinas, né? Que são uma proteína que não foi digerida, que não deveria entrar na corrente sanguínea, passam a entrar na corrente sanguínea. Por quê? Porque você perdeu essa permeabilidade intestinal. E aí, quando fala doença autoimune, por que doença autoimune acontece? Porque quando passa fungos aí, quando passa bactérias, quando passa toxina, o seu sistema imunológico ele tem que combater esses fungos, bactérias e toxinas. E ao combater, ao produzir células para combater fungos, bactérias e toxinas, ele acaba destruindo também algumas células saudáveis. Então, por isso que muitas doenças autoimunes têm origem ou são causadas por uma disfunção que começa muitas vezes no intestino, né? Esse é um dado que você tem que saber muito disso, porque muitas causas vão ser combatidas quando você refaz essa permeabilidade intestinal. Agora, outro dado fundamentalmente importante gostaria de dividir com vocês, né? Nesse filme, nessa camada que se forma, onde está escrito junções saudáveis, forma essa camada, uma camada de bactérias aí. É um filme, né? Um filme de bactérias saudáveis. Então, nessa camada, esse filme, ele é destruído por alguns agentes, principalmente alguns alimentos industrializados. Principalmente por alimentos que tenham mais de 100 mil Daltons. Daltons é uma unidade de peso atômico, né? Peso atômico molecular. Então, tudo que tem mais de 100 mil Daltons, com a alimentação industrializada tem mais de 100 mil Daltons, ela destrói essa camada, esse filme das bactérias saudáveis. Então, quais são os vilões que estão aí? Açúcar branco, um dos principais vilões, 120 mil Daltons. Leite, mais de 140 mil Daltons, né? Farinha de trigo branca, amendoim, milho e alguns outros produtos industrializados, né? Farinha de trigo, açúcar, amendoim, milho, leite são os principais destruidores dessa camada. Destruidores. Então, quando fala açúcar branco, não é açúcar que você colocou só no doce, é aquele que colocou no pão, que vai na farinha de trigo também, colocou no bolo, é aquele que vai no refrigerante, tudo é açúcar branco. O adoçante também está nesse principal, porque o açúcar adoçante está numa concentração muito maior, provavelmente tem muito mais de 100 mil Daltons ou de 150 mil Daltons. Então, são alimentos que são condenados, né? Por quê? Porque ele destrói esse filme, ele destrói essa camada, ele destrói esse filme de bactérias, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer essa imagem da direita, que é a inflamação. Então, isso é uma das grandes descobertas, né, que publicamente tem sido trabalhado ao longo dos últimos anos por grandes cientistas do mundo inteiro, de grandes universidades. Né? Isso é a causa. Né? Então, não é assim, eu vou tomar um iogurte para refazer a flora intestinal. Não adianta você tomar um iogurte simplesmente se você está consumindo açúcar branco, farinha de trigo refinada, industrializada, está consumindo leite, etc. Não adianta. Né? Não vai adiantar totalmente, porque é melhor, é lógico, se você melhorar a alimentação, sem dúvida que é melhor do que não ter uma alimentação mais saudável. Mas não adianta você consumir apenas prebióticos ou probióticos ou glutamina, né? Que são alimentos aí que refazem essa microbiota intestinal, essa flora intestinal. Não adianta você consumir, porque você não vai consumir como tratamento, isso tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte da sua alimentação. Você precisa refazer isso, porque você tem uma infinidade de doenças que se originam por isso aqui. Por isso aqui, olha só, a maioria das doenças começa nos intestinos. Olha a quantidade de doenças que você tem relacionado ao intestino, e eu, obviamente, não coloquei, mas isso não sou eu estou dizendo, são vários especialistas de várias universidades do mundo que estão dizendo isso, provocado por essa desbiose, que é essa perda dessa membrana, onde aí você tem a quantidade de bactérias maléficas muito maiores do que as bactérias benéficas. Tem aí, artrite reumatoide, doença autoimune, alterações gastrointestinais, doenças inflamatórias intestinais, tem câncer, osteoporose, depressão. Eu vou falar, inclusive, de algumas pesquisas de depressão, mas vou mostrar algumas coisas relacionadas a isso. Humor, alteração de humor, baixa imunidade.
esteatose hepática, infecções urinárias, genitais, pancreatite aguda, esofagite, e tem um monte de doenças, um monte. Se você começar a estudar, olhar, descobrir o que realmente a desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio entre bactérias benéficas e maléficas, fazem em relação aos sinais e sintomas, não estou falando em doenças, hein? Sinais e sintomas do seu dia a dia, é algo assim absurdamente. E muitas vezes está sendo tratado isso sem dar o devido valor a esta microbiota intestinal, a essa capacidade do organismo de equilibrar as bactérias maléficas, as bactérias benéficas. Obesidade é um dos casos muito clássicos hoje em dia, trabalhado por vários médicos e nutricionistas relacionados à disbiose intestinal. É algo, então, que, a partir do momento que você tem informação e que essa informação chega até você e transforma-se em conhecimento. Por que conhecimento? Porque essa informação, quando chega para você, e você começa a se relacionar, por isso estou mal-humorado, por isso estou mais depressivo, por isso que eu não consigo emagrecer, por isso que eu estou cansado, por isso que eu estou desenvolvendo problema de pele. Ou seja, quando essa informação chega para você, e aí você consegue associar a informação com os sinais e sintomas que você tem, isso transforma-se em conhecimento. Então, quando você tem um conhecimento sobre um determinado assunto que está relacionado à sua saúde, relacionado à saúde da sua família, automaticamente você tem que tomar uma atitude, né? Porque uma questão chama-se consciência. A consciência nos faz tomar uma atitude. A consciência nos faz agir, ela nos faz reagir. Ela não permite mais que a gente fique de braços cruzados. E a vida é assim mesmo, quando eu ficar doente, eu vou no médico, e aí o médico vai tratar a minha doença. Não, quando nós estamos doentes, tem que ter esses exames, tem que ter médico, tem que ter remédio. Pô, graças a Deus que tem um monte de evolução em medicina, né? Mas nem sempre nós conseguimos recuperar 100% o organismo, e as doenças são suas sequelas, têm os seus efeitos colaterais dos medicamentos, então não é simples assim. Então nós precisamos olhar o que podemos fazer hoje para que a qualidade da nossa vida, da nossa saúde melhore. Isto é um achado, gente, é um achado. Isso é uma descoberta. E vocês vão ver a partir de agora, quando nós falamos do produto, vocês vão ver que é algo completamente revolucionário e inovador. Eu falei, esse produto vai beneficiar a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Milhões de pessoas. Por quê? Praticamente todas as pessoas têm desbiose intestinal. Todas as pessoas têm sinais, sintomas e doenças originadas de desbiose intestinal. Então, se nós temos um produto que ela vai trabalhar exatamente neste ponto de esse equilíbrio de bactérias maléficas e benéficas, meu amigo, minha amiga, você vai ser executivo premium amanhã, ou seja, quando nós abrimos esse negócio, porque milhões de pessoas vão se beneficiar através desse produto. Mas tenho mais algumas coisas para falar para vocês em relação ao que é comprovado de tudo isso. Claro que nós estamos ainda, gente, em período de pré-marketing. Isso é uma live, né? Uma live é um momento, talvez tenha muita informalidade da nossa parte, né? Nós estamos aqui, eu estou numa live, vocês estão do outro lado, nós não estamos mostrando, talvez, mas você já vai ter um conhecimento que lá no evento, no final do mês de maio, que vai ser um evento presencial, onde nós vamos dar o startup do pré-marketing, lá vocês já vão ver muitas coisas de uma forma com muito mais conteúdo. Então, eu estou dizendo para vocês aqui são informações e conhecimento, mas lá no pré-marketing vocês vão ver isso detalhado, com as pesquisas, com os estudos, com as referências bibliográficas, com tudo isso demonstrado. Então, o que você vai ver até agora são onde as pesquisas estão caminhando em relação a essa desbiose. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso e por que a medicina hoje comprova tanto que essa desbiose intestinal é causa de diversas doenças? Porque tem várias pesquisas que já foram feitas em relação a isso. Então, você pega um microbiota é a flora intestinal, vamos chamar assim, né? E quando depois flora intestinal é o bolo fecal, é o cocô da pessoa. Quando você pega, porque já tem bancos de transplante de cocô, para você ter uma noção como esse negócio não é brincadeira. A gente pode levar num tom de uma brincadeira, se queremos falar cocô, mas quando nós falamos em microbiota intestinal, quando nós falamos em bolo fecal, nós estamos falando em algo que a medicina tem avançado muito nesse sentido. Então, já há várias pesquisas em que pegou, por exemplo, um camundongo obeso e trocou a microbiota dele com camundongo, com células, com as qualidades das bactérias dele, que eram bactérias
saudáveis, que não ganhava peso, tinham excelente metabolismo, quando trocou a microbiota de um no outro, o camundongo obeso emagreceu. E quando colocou a microbiota do camundongo obeso, que é uma qualidade de bactérias muito baixo metabolismo para alguns tipos de substâncias, colocou no camundongo magro, o camundongo magro engordou. Então, ou seja, isso já está mais que comprovado, né? Olha que dado interessante, né? Um outro dado que está muito relacionado à serotonina, relacionado à depressão, relacionado à pesquisa da microbiota. Pegou-se um camundongo também, e também tem ser humanos também, fizeram coisas de ser humanos em camundongo, microbiota de ser humano em camundongo, mas pegou-se microbiota de um ser, no caso, um camundongo que era medroso, que ele estava tenso e com medo, e outro que demonstrou muita reação de coragem, e trocou as microbiotas dele. E aquele medroso passou a ter coragem, né? E o corajoso passou a ficar medroso, ele ficou acanhado, ele não se manifestava com a mesma intensidade. E, num primeiro momento, achou-se que isso foi uma coincidência, não, aí destrocou novamente. E aí, ao destrocar a qualidade de bactérias daquele medroso, ele voltou a ficar corajoso, e o corajoso ficou medroso, e o medroso ficou mais acanhado. Tá, isso está muito relacionado à serotonina, a qualidade de bactérias está relacionada à serotonina, né, em relação, inclusive, a estudos sobre depressão. Não vou falar que o produto é para depressão, gente, o produto não é para doença nenhum, fique muito claro isso. Né? O produto é para equilibrar as bactérias benéficas e maléficas do intestino e controlar essas bactérias para que a pessoa não tenha uma desbiose, sim uma permeabilidade intestinal que permita que seja selecionado melhor o que vai de alimento para a corrente sanguínea, seja eliminado o que toxina, vírus, bactérias, fungos, etc. Então, é isso que nós estamos falando, mas tem pesquisas que apontam sobre isso, tem as universidades em vários países que estão mostrando sobre isso, Universidade de Tóquio, Universidade de Xangai, Universidade dos Estados Unidos. Isso vocês vão ter lá depois, lá no nosso Gran Open, isso com muito mais detalhe, com corpo científico, com médico, isso tudo você vai ter. Eu não quero te convencer aqui a nada, eu quero te mostrar o que existe na ciência, o que existe em pesquisas e onde o produto atua. É isso que você precisa saber hoje, mas isso é a ponta do iceberg. Muitas coisas não vai acontecer, muitas coisas vamos demonstrar. Quando nós criamos um conselho médico, conselho científico, com o médico, com o nutrólogo, com o nutricionista, falando desse produto, falando como age, ensinando as pessoas o que falar, o que não falar, cara, isso vai ficar maravilhoso. É impressionante o que esse produto faz. É impressionante, baseado em tudo isso que eu estou falando para vocês. Por exemplo, aqui está mostrando uma coisa que talvez vocês já viram, se buscar na internet, síndrome de intestino irritável, é algo que era algo assim, meu intestino tem uma síndrome de intestino irritável, né, que é o SI lá. Eu tenho uma síndrome de intestino irritável, então tem um monte de sintoma. Não é uma síndrome de intestino irritável. Simplesmente, a pessoa tem uma desbiose impactante aí, impacta a desbiose. Olha os sintomas que essa pessoa tem por ter esse desequilíbrio antibiótico. Talvez você se enquadre nisso aqui, medo de viajar, medo de fazer viagens longas, depressão, ansiedade, medo dos sintomas, dos diagnósticos errados. A pessoa vai fazer exame, já fica com medo antes de ver os exames. Falta no trabalho na escola, fadiga, baixa de autoestima, relacionamentos humanos impactados, falta de eventos sociais, estresse. Aí tem até um arroba aí, a Karina Palatinuk, aí, tem um nome dela aí, que é uma nutricionista, mas assim, isso não peguei dela, porque eu quis pegar uma imagem que falava do impacto da desbiose em síndrome de intestino irritável e peguei essa imagem para vocês, mas tem uma infinidade de coisas que, se você procurar, você vai encontrar muitos médicos, muitos gastros, muitos nutricionistas, muitos naturopatas falando sobre isso e muitas vezes não tem como tratar os seus pacientes, porque os seus pacientes precisam ter uma alimentação mais saudável e equilibrada e eles não querem fazer. Por quê? Porque está associado ao hábito alimentar. Olha, para de comer açúcar branco a partir de hoje, para equilibrar a sua desbiose. Para de comer, a partir de hoje, todo tipo de farinha de trigo branca. Para de tomar leite e seus derivados. Para, a partir de hoje, comer amendoim. Para de milho. E não são só esses alimentos, tem outros também, tá? Soja em grão, etc. Tem vários outros aí. Para de comer. Ou seja, para de comer, dá uma dieta alimentar, é legal, equilibrou minha desbiose. Por quanto tempo? Por 2 meses, por 3 meses, e depois? Depois a pessoa volta a essa alimentação de novo, e vai de novo desequilibrar as bactérias, porque não é só alimentação, também é o estresse, é agrotóxico, pesticida, etc. Então, as coisas assim, muitas vezes, eu estou vendo que tem muitos médicos, muitos nutricionistas, que não têm o que nós temos nas mãos, e quando chegar com esse produto, eles vão querer que as pessoas, os seus pacientes, também usem esse produto. Então, é um negócio assim, eu falei para vocês, 10 em 10 pessoas vão querer usar esse produto.
se nós conseguimos levar para elas informações corretas. 10 em 10 pessoas. Criança come muito essas junk food, adulto também come, a pessoa de mais idade já tem problemas intestinais, problemas de disfunção intestinal, toxicidade, etc. Tal, vão precisar usar esse produto e vão se beneficiar com o produto. Então, 10 em 10 pessoas vão se beneficiar e vão usar esse produto. Né? Então, é para isso que nós estamos falando. Agora, o que vem? Né? O produto Deuone, que é um produto único. Né? Não chama Deuone produto, tá? Não vai chamar o produto Deuone, mas é o produto da empresa Deuone Live. Aí o produto Deuone como único, como exclusivo, como inovador, como algo que não existe. Né? Não existe. Esse produto existe, Gilberto? Não existe. Ah, tem similares no mercado? Olha, está longe, os similares estão bem longe do que é isso, né? Então, mas vocês vão saber de alguma coisa, eu vou falar para vocês também o que vocês encontram, o que as pessoas encontram no mercado, mas está bastante longe. Então, esse produto é feito exclusivamente nesse formato, com tudo que eu vou mostrar para vocês agora, é exclusivo para a empresa Deuone Life. Não tem esse produto como cópia em nenhum lugar e nem vai ter. Ok? E vou falar para vocês por que não vai ter. Tá? Então, por isso que eu digo, nós temos um potencial de negócio gigante. Aí você fala, pô, Gilberto, então, mas que produto que é esse? Já falei para que serve o produto. É para equilibrar a desbiose entre bactérias benéficas e maléficas. Só isso já poderia parar aqui, né? Mas eu vou falar mais para vocês, que eu vou falar alguns detalhes, que é importante saber do que é o produto composto, como que ele é feito, como que as pessoas utilizam. Vou dar mais detalhes em relação às pesquisas que são realizadas também com o produto, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, enriquecer ainda mais a informação sobre o produto, né? Como que ele é, como se apresenta. Então, a gente precisa falar que esse produto, primeira coisa, se baseou, né, em algo que não é de agora. Tá? Nós estamos falando da Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia tem a ver com isso. Há 6.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando há mais de 8.000 anos atrás. A Mesopotâmia foi naquela região que descobriu-se a fermentação, o processo de fermentação de alimento. A fermentação de alimentos gerou o desenvolvimento das populações de várias culturas no mundo inteiro, permitiu que os alimentos pudessem, ao ser fermentado, eles mantivessem as propriedades nutricionais e durassem por muito mais tempo. Então, essa é a primeira informação que eu queria passar para vocês, de onde está a raiz desse produto. A raiz desse produto está na base de uma medicina tradicional, né? Então, lá da Mesopotâmia, que depois foi muito absorvida, vamos dizer, principalmente pelos povos orientais. E aí, associado aos povos orientais, nós temos um lugar específico, que é no Japão, onde se consome muitos alimentos fermentados. Por exemplo, o japonês não come soja, mas ele come a soja fermentada, ele come o shoyu, ele come o miso, né? Ele come tofu, que é um queijo de soja fermentado, ele come fermentado. E esse tipo de alimentação dos japoneses faz que é o único país do mundo que tem mais de 30.000 pessoas acima de 100 anos de idade. É o povo mais longevo que existe na Terra, né? Pelo tamanho da população que tem, inclusive. Então, nós estamos dizendo assim, nós estamos com uma mistura de cultura, né, milenar, desde a origem da fermentação até uma cultura tradicional japonesa. Por isso que quando nós falamos do produto, nós estamos falando em ciência e tecnologia, nós estamos falando em o que é milenar, o que é empírico, o que é cultura tradicional, a tradição que vem lá atrás, de muitos e muitos anos, associada ao quê? O que a ciência, o que a tecnologia descobriu para que nós conseguíssemos ter esse produto. Então, é um produto que é associado às informações, vamos dizer assim, de toda a sua cultura milenar, desde a origem da fermentação, só para entender um pouquinho, ainda voltando no slide anterior, quando nós falamos em fermentação é um processo anaeróbico, é um processo sem oxigênio, né? Que através de algum agente que fermenta, aí pode ser fermentação lática, para fazer iogurte, fermentação alcoólica, para fazer vinho, cerveja, etc., fermentação natural, que através de um agente, né, que começa esse processo de fermentação, ele começa a duplicar, ele produz energia e gás. Né? Então, ele produz energia, produz ATP, esse é o processo de fermentação. Aí tem a glicose que passa, vai 2 moléculas de glicose, vai transformar em 2 moléculas, formar num ácido chamado pirúvico, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, a gente vai entrar aí lá, quando nós falarmos, por exemplo, lá no nosso começar o pré-marketing, aí vou ter profissionais falando disso com muito mais propriedade e de uma didática também. Mas isso é milenar. Alimentos fermentados, mas não são qualquer alimentos fermentados. É aquilo que nós precisamos para
fazer com que não seja fermentado dentro da gente. E ao ser fermentado dentro da gente, automaticamente produz o quê? Energia e gás tóxico. Então, muitas coisas têm que chegar no nosso organismo já fermentado. E não é uma fermentação simples, é uma fermentação que precisa de ciência e tecnologia. Aí que eu digo para vocês, né, o nosso produto está associado a uma cultura milenar com muita ciência, com muita pesquisa, com muita tecnologia. O melhor que poderia desenvolver esse produto está com a gente. Né? Quem poderia criar esse produto, onde poderia ser criado esse produto, as universidades que estudaram esse produto, os benefícios desses produtos, estão com a gente. Então, nós temos muita propriedade para falar de como esse produto age no organismo humano. Tá? Essa empresa ela está toda baseada no produto, e esse produto todo baseado em uma biotecnologia japonesa. Então, nós temos toda essa tradição, né, carregada dentro do produto, de ter um produto saudável, voltado para a saúde, para equilibrar diferentes bactérias maléficas, bactérias benéficas, dentro de uma biotecnologia japonesa que é conhecida e reconhecida no mundo inteiro e respeitada por toda a cultura japonesa de alimentação, de longevidade. Né? Vocês conhecem, têm contato com a cultura japonesa, da seriedade com que faz em relação a muitas coisas, principalmente quando se fala em tecnologia e quando se fala na tecnologia na alimentação, nós estamos totalmente conectados a isso. Então, esse produto ele tem raiz lá quando falamos, por exemplo, na raiz de tradições e cultura, mas tem uma raiz muito grande quando nós falamos em biotecnologia japonesa, é a raiz do nosso produto. Então, esse produto é um produto 80 em 1, ou seja, nós estamos falando, são dezenas de frutas, verduras, legumes, grãos, algas, raízes, especiarias, que foram minuciosamente, como segredo de fórmula, colocado na quantidade que o organismo precisa. São mais de 80 ingredientes, então você teria que comer 80 ingredientes, pegou os 40, depois mais 40, colocou-se para fazer um processo de fermentação natural. E o mais importante também é saber disso, que não é só o processo de estar em fermentação. Esse produto ele entra para ser fermentado da forma que nós comemos. Então, aquilo que nós comemos crus, ele entra nesse processo cru. Verduras, frutas, por exemplo. Aquilo que nós cozinhamos, ele é cozido primeiro e depois ele entra nesse processo cozido. Por quê? Ele está imitando o nosso microbiota intestinal, o que ele vai receber, esse produto já fermentado. Então, esse produto ele não é fermentado. Existe fermentação que se dá em 12 horas, 24 horas, fermentação de 7 dias, etc. Existe processo que acelera a fermentação. Quando você faz um pão, você põe um fermento químico, ainda seja biológico ou químico, você acelera a fermentação de algumas horas ou alguns dias. Esse produto precisa de 6 meses. 6 meses para ficar pronto para o consumo no mínimo. No mínimo. E quanto mais tempo ele fermenta, depois que terminou a fermentação, o que acontece? O fungo, no processo de fermentação, ele come o açúcar. Por exemplo, vamos dizer bem assim didático. Vai fazer um vinho, aí tem o açúcar da uva. Aquele fungo come açúcar, produz a fermentação. Se a pessoa vai lá e para o processo de fermentação, ele produz álcool. Então, você para a fermentação e aí produz álcool. Então, por isso que o vinho não tem validade. Ele não estraga, porque não tem mais nada para fermentar. Ele produziu álcool, parou, cessou, você cortou, chegou lá e suspendeu, né, o processo de fermentação. Depois que você, no caso desse produto, são 6 meses, não tem mais o que fermentar, não tem mais o que consumir, no caso do fungo, não tem mais nada para consumir. Então, é um produto inviolável, é um produto que pode ser transportado no calor, no frio, não precisa ficar na geladeira, qualquer lugar. O produto não estraga, o produto não tem validade, nada, absolutamente nada disso não estraga. Por quê? Porque já produziu as 3 fases da fermentação e agora entrou na fase principal, que é a maturação. Gente, a gente está com um produto que não tem nada parecido com biotecnologia, com ciência por trás, quantidade de produtos que você consome, que é capaz de equilibrar a sua desbiose, né, as suas bactérias intestinais, nas proporções corretas, 6 meses. Então, se eu tiver um produto de 8 meses, de 10 meses, de 1 ano de fermentação, de 3 anos, de 10 anos de fermentação, ele é mais valioso ainda. Quanto mais antigo é o produto, é como se fosse um vinho de qualidade, uma safra de 1960, que vale não sei quantos milhares de reais. Esse produto de 10 anos, ele vai valer mais do que um produto atual. Por quê? Porque ele não tem mais fermentação e o produto é na maturação. Nós não temos essa cultura.
né, de um produto de fermentação durante 2 anos, né, porque nós temos mediatismo. Então, nós estamos produzindo esse produto, já estamos produzindo, já temos matéria-prima para essa remessa, temos matéria-prima para outra remessa, porque temos que produzir com 6 meses, no mínimo, de antecedência, no mínimo, para ter matéria-prima para fazer o nosso produto, né? Então, nós pegamos todo esse caldo, vamos dizer assim, né, esse caldo desse produto, e colocamos esse produto dentro de uma garrafa. Ele é líquido para a pessoa tomar. É um produto 100% vegano, não tem glúten. E aí, dentro dessa ciência e tecnologia, ele tem um eficiente método de modulação intestinal. Então, a cada 21 dias, você tomando, ele vai equilibrando as suas bactérias maléficas e bactérias benéficas. Então, na verdade, não é um remédio, mas ele vai fazer com que as bactérias benéficas, que começam, de repente, deveria estar equilibradas, mas começam baixas e maléficas começam alta, a cada 21 dias vai subindo, ele vai dobrando, ou ele vai triplicando, depende de cada pessoa, as bactérias benéficas e vai reduzindo cada vez a metade do que tinha de bactérias maléficas. Então, a cada 21 dias, vai reduzindo as bactérias maléficas e vai aumentando as bactérias benéficas para equilíbrio. E depois você consome o produto você vai consumir o equivalente a 30 gramas por dia. Né? Essa garrafa vai ter 900 gramas, então você vai consumir 30 gramas por dia do produto. 30 gramas é o suficiente. Ah, Gilberto, mas aí eu tenho um problema de pele, tenho um intestinal, não sei o que lá. Ah, meu intestino é mais constipado, etc. Posso consumir mais? Pode. Então, você vai consumir mais ou vai consumir menos, de acordo com o seu estilo de vida. Uma alimentação mais química, eu consumo sempre doce, não vou largar o meu doce, não vou largar minha massa, eu não vou parar de comer leite, tomar leite, eu gosto disso, gosto daquilo. Aí você vai ter matéria-prima suficiente dentro do seu microbioma intestinal para não destruir aquele filme que provoca a permeabilidade intestinal, e quando você destrói, fica hipermeável. Então, fica hiperpermeabilidade intestinal quando você faz aqueles buracos e aí produz vários tipos de doenças, inclusive infecções. Então, o produto é para você tomar o quê? 30 gramas por dia? Tipo, eu quero tomar 10 gramas por dia. Tá bom também, depende muito do seu estilo de vida. Esse produto vai vir numa garrafa líquida, né? Que é esse conjunto de mais de 81, né? São mais de 80 frutas, verduras, legumes, grãos, algas, raízes. Lá no produto você vai ver, tem nome de todas as frutas. Tem todas as frutas, tem um conjunto de frutas lá, mas que vai somar lá, falar, Gilberto, eu somei aqui, deu 60, não deu 80, porque às vezes você repete o nome de tipos de feijão, são vários tipos de feijões, vários tipos de cereais, e aí às vezes estão aglutinadas, mas são 80 ingredientes que estão dentro desse produto vegano, um produto sem glúten, uma bebida líquida maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Aí pergunta para mim, Gilberto, e qual que é o gosto do produto? Tem gosto de saúde, cara, tem gosto de bem-estar, né? Eu já aprendi isso na minha vida. Às vezes você toma uma coisa que é muito adstringente, é muito diferente do seu paladar. Sinceramente, Gilberto, eu tenho gostado do sabor, mas às vezes eu não sou referência, porque eu já sou mais naturalista, vamos dizer assim, né? Então, mas eu gosto do sabor, é um sabor mais adocicado, apesar que o açúcar não tem açúcar mais nele, porque já foi usado tudo no processo da fermentação, então é importante, você vai ver no rótulo lá, um dos últimos itens lá tem açúcar, né? Açúcar mascavo, mas não tem açúcar mais no produto, porque todo aquele açúcar foi 100% consumido na fermentação, né? Então, não tem mais açúcar naquele produto, mas é obrigado a colocar, porque se foi colocado como ingrediente, é obrigado você colocar ali. Mas, assim, ele é mais adocicado, vamos dizer assim, mas é um gosto de fermentação, é um gosto mais acético, assim. Eu, sinceramente, gosto, mas eu digo uma coisa também importante, se fizer bem para você, né, o organismo reconhece aquilo que faz bem. Aí você fala, nossa, eu até gostei. Pode ter um sabor forte, é um produto concentrado, é um produto mais espesso, né? Então, para tomar, assim, são 30 gramas que a pessoa vai tomar. Mas, por exemplo, se você fala assim, não gostei do sabor, você pode colocar numa sopa. Você pode colocar em alimento quente ou alimento frio. Você pode comer sem salada. Às vezes coloca em salada, sabe azeite balsâmico, assim, que é mais grosso? Esse produto é mais ou menos assim, com azeite balsâmico. E já comi com salada. Eu fiz uma salada esses dias de vegetais, e coloquei gergelim, ao invés de colocar o azeite balsâmico, coloquei ele sim, me comi como salada, para mim foi maravilhoso. A gente coloca mel em salada, não coloca? Então, dá para você colocar no meio de alimento, dá para colocar em alimento frio, dá para colocar em alimento quente, dá para colocar em criança para tomar, não gostei do sabor, põe no meio do alimento para criança. Isso eu falo, o produto ele não tem alteração, então ele vai bem com frio e vai bem com quente, porque ele não tem mais alteração, ele está pronto para que entre no seu intestino
e faça parte desse equilíbrio de bactérias maléficas e bactérias benéficas, que é a chamada simbiose, que é a capacidade do seu intestino de selecionar o que ele deve consumir, o que ele deve eliminar, né? Então, lógico, por exemplo, você tem assim, resultados de pesquisas em Universidade do Japão, Estados Unidos, Universidade Federal de Xangai, vocês vão ver esses trabalhos, inclusive, lá no nosso pré-marketing, mas fala assim, Gilberto, o que eu vou sentir que é um mau produto? Eu gosto assim, expectativa. Não cria expectativa, você não está tomando um remédio para dor. Estou com dor de cabeça, tomei um produto, passou dor de cabeça. As pessoas são muito imediatistas. Quando nós estamos de saúde, o organismo ele tem sinais de que alguma coisa não vai bem. Depois ele tem sintomas de que alguma coisa não está em equilíbrio. Depois ele forma as doenças. Então, muitas das coisas que nós temos, o organismo tem sinais. Então, você melhora o brilho da pele, já é um sinal que está agindo. Ele aumenta a disposição, estava sem energia, sem disposição. Pô, começou a melhorar, porque começou a melhorar esse equilíbrio da bactéria. Apetite, relacionado à obesidade, tem mais apetite mais compulsivo, etc. Não estou com tanto apetite, por quê? Porque o produto também nutre, né? Ele também nutre o organismo, porque quando ele equilibra as bactérias, a bactéria não manda uma informação lá no intestino, para o sistema nervoso, para você comer, se aquela bactéria está saciada, né? Está equilibrada, então ele vai controlar o apetite. Funcionamento do intestino, intestino é constipado, vai funcionar, vai regularizar o intestino. Se é muito constipado, toma 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Ele não é para soltar o intestino, é para regularizar. Mas se tiver mais intestino preso, isso vai regularizar. Melhor aparelho, por exemplo, aspecto de urina, isso você vai ver, inclusive, em exame. Taxa de glicemia, taxa de colesterol, taxa de triglicéridos. Por quê? Não estou falando em diabetes, mas taxa de glicemia. Colesterol e triglicéridos não são doenças, então melhora taxa de colesterol, taxa de triglicéridos, fortalecimento sistemológico. Claro, eu falei que 70% a 80% de todo o sistema imunológico, as células do sistema imunológico são produzidas a partir do intestino. Se você começa a equilibrar e combater a desbiose intestinal, você melhora o sistema imunológico, melhora o sono, por próprio que eu falei da serotonina, né, com relação à síntese da melatonina, que você precisa da serotonina, e aí, equilibrando, produz serotonina, e em contrapartida, à noite, você produz melatonina, tem matéria-prima, vai melhorar a qualidade do sono, melhora o humor, diretamente relacionado à serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, do humor, da alegria, etc. Então, vários sinais as pessoas vão perceber ao usar o produto, né? Vários sinais. E se os sinais vão aparecendo, as pessoas vão falar desses sinais, porque automaticamente melhora a saúde como um todo, melhora a disposição, melhora a vitalidade dela como um todo. E nós vamos colecionar, vamos dizer assim, muitos depoimentos de pessoas que vão ter a maior alegria em poder falar o quanto tomando o produto um mês. São 21 dias para começar a equilibrar, mas na verdade você não está em equilíbrio, está diminuindo as bactérias maléficas, aumentando as bactérias benéficas, e você está muito desequilíbrio e continua em desequilíbrio ainda, e você vai tomando até equilibrar. Quando estiver muito bem, você pode diminuir a dose do produto, etc., né? Mas demora um tempo para equilibrar, porque vai de 1 mês, 2 meses, 3 meses, então é um produto de uso contínuo para a vida inteira, é um produto altamente revolucionário. Então, assim, o que nós temos nas mãos como produto, como negócio, produto da OnLife é um produto único, exclusivo, inovador, que vai ajudar milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Sua fórmula é um segredo, é um segredo. Gilberto, como que é um segredo? Já falou tudo que vai na fórmula, na embalagem tem lá frutas, verduras, legumes, lá fermentado, deixa lá fermentado 6 meses e está pronto o produto. Claro, pessoal, que não é simplesmente assim, senão nós não correríamos o risco de ser copiados por muito. O que você vê na internet, por exemplo, produto fermentado, famoso, kombucha. Kombucha é um produto fermentado, que pessoas utilizam muito hoje em obesidade, etc. Tal. Tem alguns outros, chucrute, é outro produto fermentado, é um produto. Tem alguns que são 3, 4 produtos fermentados, né, que se uniu, fermentou. Nós estamos falando de 80 itens, é absurdamente grande. Na medida que você precisa, equilibrada, feito por quem conhece disso, tem a ciência por trás, tem algo ainda inovador que vocês vão conhecer, muito, muito forte, e é a forma com que nós cozinhamos esse produto, e vocês vão conhecer onde ele é, como ele é feito, e nós vamos demonstrar isso aí, muito provavelmente lá no evento do pré-marketing, no final do mês de maio, no Rio de Janeiro. Então, ou seja, muitas coisas vão acontecer ali, mas é pré-marketing, e muitas outras coisas vão ser demonstradas já no nosso Gran Open, que aí sim é o grande evento. No pré-marketing, nós já vamos ter os cadastros para as pessoas fazerem produtos, para as pessoas comprarem, vamos ter o site, vamos ter as lojas virtual, vai estar o sistema, vai ser uma bonificação, tudo pronto. O que nós faremos para o Gran Open é que as pessoas já vão estar trabalhando, cadastrado, atingindo os seus fins, crescendo nesse negócio, tendo seus depoimentos, e vamos ter, realmente, um site com muito mais conteúdo, com muito mais estudos, com muito mais pesquisa, com muito mais conteúdo e material para atender o consumidor, seu consumidor, o cliente, que não é um empreendedor, um executivo
um executivo premium da The One Life, e atender muito o site voltado ao consumidor, para que lá ele tenha segurança e informações e conhecimentos sobre o produto. Então, tudo isso, nós estamos, que eu falei, estamos trabalhando intensamente, tudo isso vai ficar pronto, né? Tudo isso vai ficar pronto. Agora, a base do produto. Espero, sinceramente, que eu tenha te ajudado a esclarecer algumas informações do produto. Eu estou dizendo que esse produto do Brasil e do mundo. Aqui está nosso escritório em São Paulo, a matriz da The One Life é em São Paulo. Eu coloquei um monte de marcações aí no mundo inteiro, só para colocar como quadro do sonho. São os países, e tem muito mais países que esse, em que nós vamos aos poucos abrir, depois que nós consolidarmos o negócio no Brasil. Mas eu tenho pessoas que eu conheço no Chile, tenho pessoas na Colômbia, tenho pessoas no Equador, conheço pessoas no México, conheço pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, tenho um amigo na África do Sul, algum desses países, outros daí eu não tenho, mas eu sei que vocês têm, na Europa, na Ásia, aí não coloquei a Índia, mas tem a Índia, tem a China, Singapura, Malásia, Tailândia, Japão, Austrália. Eu sei que vocês têm pessoas no mundo inteiro e nós vamos expandir esse negócio para o mundo inteiro. Aqui está basicamente um quadro dos sonhos a médio prazo, não é a longo prazo, não. A médio prazo a gente vai levar esse produto do Brasil para o mundo. Então, nosso propósito é oferecer o melhor para a sua vida, é o melhor. Pode ser que está nascendo um negócio gigante, já vai nascer grande, né? Está nascendo um negócio gigante, muito sólido. O pré-lançamento de pré-marketing vai começar dia 27 de maio. É um sábado, vai ser evento no Rio de Janeiro. Eu tenho um evento nesse mesmo dia de um evento chamado Polishop, chamado Ruby Trip. As pessoas que estiverem nesse evento, porque já nos conhecem, me conhecem o João Apolinário, vão estar nesse evento. Então, eu estou dando para eles, de uma forma de reconhecimento, um convite para ele participar deste evento presencial. E aí nós temos uma sala que não é grande, não é tão grande. Nós temos mais alguns convites. Então, procure a sua linha ascendente, né? Principalmente o maior PIN que você conhece, o maior líder da sua linha ascendente. Ele tem alguns convites na mão, não sei se tem ainda, mas se você puder, é um evento curto, é um sábado à tarde, vai começar às 2:30 da tarde e vai terminar mais ou menos umas 7, 8 horas, 6, 7 horas mais ou menos, mas é um evento curto, e lá nós vamos dar o startup. Lá nós vamos mostrar o site, vamos mostrar o sistema, a loja virtual, vamos falar mais do produto, as pessoas lá vão poder se cadastrar, vão poder receber o produto, vão poder já começar o seu negócio a partir daquele momento. Então, se você puder estar presente ao vivo lá, ótimo, e lá nós vamos divulgar o evento do Gran Open, que vai ser feito em julho. Então, lógico que as pessoas que estiverem lá também vão ter já a oportunidade de sair com o seu convite do Gran Open no mês de julho. Então, espero sinceramente que eu tenha te ajudado a esclarecer sobre os benefícios desse produto. Estou muito entusiasmado com tudo que nós estamos fazendo. Estou muito entusiasmado com o produto em si, mas com a empresa, com o negócio, com o plano de bonificação, com o nosso site, com todo o nosso conteúdo, o que vai aparecer, não só de imagem, mas de conteúdo mesmo, de pessoas falarem, eu quero esse produto, eu preciso desse produto, o que nós vamos estar divulgando, né? Vamos divulgar em relação a esse negócio, as pessoas que nós vamos atingir. Então, isso dá muito entusiasmo. Por isso que eu falei, eu tenho urgência, não posso ter pressa, mas eu tenho urgência, eu tenho uma data que eu coloquei para que as coisas acontecessem, que é final de maio. Então, você que está aí no Brasil, você que está fora do Brasil, né, você que tem amigos aí no Brasil, comece o negócio a partir do Brasil, onde nós vamos começar essa oportunidade. Contate as pessoas, porque esse produto ele vai chegar nas pessoas. Você querendo ou não, através de você ou através de outros, ele vai chegar nas pessoas. Nós temos hoje um mundo mais conectado a redes sociais, né? Então, mais pessoas e mais rapidamente vão conhecer o produto. Elas podem conhecer e se tornar um cliente, porque não tem algo semelhante a esse produto no mercado, que tem a capacidade de equilibrar essas bactérias maléficas benéficas com uma fórmula tão parruda, tão sustentável, tão exclusiva como este. Então, as pessoas vão conhecer, elas vão ter essa informação, elas vão se beneficiar, então elas vão conhecer. Quero ser um consumidor, quero ser um cliente. Vocês vão ver que nós vamos fazer um programa de cliente, do programa de afiliados, cliente VIP também. Então, o cliente também ele pode ser um cliente de consumo mensal recorrente. Ele vai ter uma plataforma para ele ter esse cliente de consumo mensal, porque a gente sabe que as pessoas muito provavelmente vão querer consumir esse produto regularmente, né? Então, vamos dar uma oportunidade também para aquele cliente ter algum cashback, alguns benefícios. Vamos explicar isso lá no nosso pré-marketing, no evento de pré-marketing. E se a pessoa quiser envolver-se de uma forma com empreendedorismo e empreender com a gente, então, obviamente, que as pessoas vão falar assim, poxa, eu quero ganhar dinheiro com esse negócio, eu sei que pessoas vão querer consumir produto, eu sei que pessoas também vão querer comprar produtos com desconto, eu sei que pessoas vão querer que outros familiares, amigos também consumam esse produto. Então, eu quero fazer uma rede, eu quero fazer um network, eu quero fazer um relacionamento, eu quero construir um negócio próprio. As pessoas são convidadas a conhecer o plano de bonificação e ser executivo premium desta empresa The One Life. Então, espero que a gente possa se encontrar ao vivo, né?
Conferência online, evento online ajuda, mas não é igual ao vivo. Quero ter a oportunidade de abraçar você. Quero que essa data de hoje fique marcada para que aquele que esteve em contato pela primeira vez comigo, me acompanhe lá, Gil Quit, na rede social, no Instagram principalmente. Vou sempre colocar alguma coisa relacionada a isso. Acompanhe The One Life oficial nas redes sociais. Nós ainda não estamos ativos, porque nós estamos saindo algumas coisas, nós vamos colocando semanalmente alguma coisa lá na The One Life. Essa live vai ficar gravada também no YouTube, você provavelmente vai querer divulgar isso para outras pessoas. Vamos fazer com que este conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível, que nós possamos fazer um negócio grande, revolucionário, gigante, que assim eu espero. Se você estiver realmente impactado com um propósito muito próximo ao nosso, nós vamos chegar muito longe com isso, tá bom? Obrigado, Dani, obrigado a todos os participantes que estão aqui nessa sala de conferência virtual, pessoas que estão aí no YouTube também, eu sei que está dividido, tem um grupo lá no YouTube grande, tem um grupo na sala do Zoom também bastante grande, espero que a gente possa se encontrar. Parabéns da sua decisão de estar na The One Life e vamos fazer esse negócio gigante. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês nessa segunda-feira, nos vemos, forte abraço, sucesso, tchau, gente, valeu, gente, obrigado. Fantástico, Gil, muito obrigado. Espetacular. Eu falei que o Gilberto tinha muito conhecimento, eu falei que vocês vão ficar impressionados com como o produto é diferenciado, como ele é eficiente, como ele é perfeito para o nosso modelo de negócio e como isso vai ser gigantesco. Eu espero que agora, quem ainda não acreditava, né, agora tenha entendido aonde isso vai. Muito sucesso a todos, estamos juntos, vamos acelerar. Boa noite. Obrigado, Gil.